Mais uma vez, sejam todas bem-vindas. É uma alegria estar aqui, nesse aqui e agora, me conectando com cada uma de vocês. Sintam-se abraçadas por mim, porque neste momento é essa minha vontade de abraçar cada uma de vocês. Se a gente estivesse reunindo fisicamente, seria assim que eu estaria recebendo cada uma. Abraço coração com coração. E já que eu comecei falando do abraço, coração com coração, dizem que quando a gente abraça uma pessoa por 30 segundos, coração com coração, a gente simplesmente realinha todo o nosso campo energético. Porque é coração com coração, é portal com portal. E esse portal do coração, ele reconhece o ser divino no outro e em si também. Tá? Aquilo que a mente pira, né? Imagina como pode haver uma medicina assim tão rápida e instantânea. Verdade. Eu sugiro, se tiver alguém aí para abraçar hoje, depois, experimenta. Eu já recebi um abraço tão gostoso da minha felina hoje, da minha filha Maria Clara, e quero receber depois também. Que cheirinho. Alguém me chamou? Não. Ouvi um barulhinho aqui. Então, vamos lá. Tem uma coisa aqui também muito legal, que é o quê? Tem muitas pessoas aqui que já estão na jornada TOTUS, né? E, então, alguns princípios que eu trago no TOTUS, a gente pode até ver alguns aqui, porque alguns têm relação com a emoção, mas nós vamos aprofundar mesmo nas emoções hoje. Vai ser um mergulho, voltar para casa. Essa casa que nos habita o tempo todo, mesmo a gente estando nesse lindo planeta azul e com todos os desafios que estamos enfrentando, tanto no campo individual quanto coletivo. Tá? Eu costumo dizer que esse atual momento, que algumas pessoas chamam de pandemia, confesso que eu não gosto desse nome. E muitas pessoas que estão na jornada TOTUS ouviram a questão das palavras, né? Som é frequência. Então, quando a gente fala uma palavra, ela tem uma assinatura energética e ela nos conecta nessa frequência. E essa frequência, nós já sabemos, que nos angustia. Tá? Então, esse atual momento que nós estamos vivendo, ele veio colocar à tona, veio nos mostrar o que a gente tinha escondido, ó, tudo embaixo do tapete. Né? Tem algo que não queremos lidar, uma lembrança, uma emoção, o que a gente faz? Vai para o mental, racionaliza, pega a emoção e varre para debaixo do tapete. Quando o tapete está com bastante coisa lá embaixo, ele faz um volume. Aí parece um fantasma que tem lá. E aí, na verdade, esse fantasma são todas aquelas emoções que nós fomos guardando sem falar, sem expressar, sem escrever, sem ouvir. Porque quando a gente, pelo menos, se ouve, quando está conversando com o outro, ou quando a gente está na nossa conversa interna. Então, o nosso primeiro passo aqui hoje vai ser a nossa comunicação interna, nosso relacionamento com a gente mesmo.
porque o que acontece? Emoções e relacionamento, né? Os relacionamentos são uma escola. Nossos relacionamentos são uma escola. Todos nós ouvimos, em algum momento, em alguma canalização, em alguma filosofia que passamos, ou alguma religião, que somos amor, que somos fonte, né? E aí fica aqui. Ah, tá bom, eu sou amor, eu sou fonte. É. E aí, o objetivo, o nosso propósito é o quê? É se apropriar de tudo isso que está aí no campo mental. Aí eu estou falando só de luz. Lá na frente eu vou falar dessas emoções não curadas. Como que a gente se apropria de tudo que nós somos, de tudo aquilo que a gente já sabe? Como que a gente ocupa um lugar no mundo, na nossa vida, nas nossas relações? É através do que a gente sente. Então, o campo mental, o pensamento, ele nos conecta a uma frequência. E essa frequência, ela está vibrando ali uma realidade. Vamos colocar harmonia, paz, ou tristeza, conflito. Dependendo do pensamento, ele vai nos conectar a essa frequência. Nós vamos sentir. Tá? Mas o que aconteceu nessa história aí da humanidade nossa? Nós desenvolvemos o nosso intelecto. Os animais têm relação com isso. Os animais, num determinado momento da existência deles, eles saíram de cena como eram lá atrás, para que nós, humanos, começássemos a desenvolver a nossa linguagem, falar um com o outro. E esse intelecto, essa energia desses seres que a gente chama de animais, eles estão no nosso ser, no nosso intelecto. Então, eles, em algum momento, eles se dispuseram, porque a gente fala do comer carne, e eu quero trazer a energia desses seres que apoiam os seres humanos no seu desenvolvimento. Então, nessa parte da história, eles doaram incondicionalmente isso, para que nós desenvolvêssemos, né, as nossas outras habilidades, os nossos outros recursos enquanto seres humanos. Aí nós estamos falando do próprio desenvolvimento do nosso sistema físico, né? Que aí eu estou falando aqui do sistema nervoso central, do sistema autônomo, do córtex pré-frontal. Então, a gente deu um salto enquanto humanidade nesse momento de doação desses seres, para que a gente desenvolvesse. Então, por exemplo, qual é a importância do córtex pré-frontal? Se eu vou lá no fogo e me queimo, isso fica registrado. Então, eu sei que o fogo queima. O nosso córtex pré-frontal, isso mesmo, Mara, os arquétipos, a gente chama de animais de poder, os totens, né? Então, isso é um grande salto. Porém, nos perdemos, vamos colocar assim, dentro desse contexto. Por quê? Ficamos tão encantados com esse mundo mental, esse mundo das ideias, esse mundo das possibilidades, e com todos os desafios que cada um de nós fomos vivenciando, não só nessa existência, mas nas outras existências,
que não são outras, mas coexistem, são paralelas, essas informações também vieram para o nosso córtex pré-frontal. Então, somando isso com o sistema artificial, tá, que aprisiona os seres humanos, tá, eles conseguiram, através das suas estratégias ao longo do tempo, tudo que acontece que o sistema artificial faz é pensado estrategicamente para que sintamos medo. E aí, quando a gente começa a viver no medo, e é a grande maioria das pessoas, esse processo do córtex pré-frontal, ele fica completamente embananado. Esse é o nome. Embaçado. Cinza. Por quê? Porque como a gente tem uma experiência, e aí a gente registra aquela experiência do eu, o que a gente faz quando algo dói? Algumas pessoas lutam e outras fogem. Porque ainda temos dentro do nosso sistema, da nossa constituição, porque costumo dizer, né, que o nosso corpo, é o nosso templo aqui agora, mas ele é uma tecnologia altamente avançada. Então, tudo que o sistema artificial fez para conectar ao medo, e aí a pessoa vai vivendo e ela vai esquecendo quem ela é. Ela vai esquecendo o que é amor. E esse amor, ele vai sendo substituído por regras, por dogmas, por doutrinas. E amor, e eu não estou falando de amor pai e filho, nas nossas relações familiares apenas, nossos amigos, nosso parceiro, é um amor, eu estou falando do amor da fonte. E aí, nós somos condicionados nesse sistema artificial a fazer algo para ter amor. Quando a gente é criança, né, que se arruma toda bonitinha e tudo, até hoje eu faço isso. Todos nós fazemos. E tá tudo certo. A gente se arruma e vai lá e fala, e aí, como é que eu tô? Por quê? A gente quer aprovação, quer reconhecimento. Por quê? Entenda, a fonte criadora, Deus Pai e Mãe da criação, está aqui se expressando, se experienciando. Tá? Então, o outro é o meu espelho. Aí ele me dá você tá bonita, ou, acho que você tem que arrumar esse cabelo. E tá tudo ok até aí. Aonde que foi que se rompeu? Aonde foi que se rompeu? Todo o sistema dizendo assim, você precisa fazer algo para ser amado. Aí, as caixinhas. Para você ser espiritualizado, você precisa... Aí, de novo, as caixinhas. Para você ter sucesso financeiro, lá vem de novo as caixinhas. Para você ter sucesso nos relacionamentos, êxito nos relacionamentos, plenitude nos relacionamentos, lá vem as regras. Tá? E tudo isso que vem do sistema artificial, todas essas informações que vêm, é tudo fonte de... Tudo com o propósito de desconectar da fonte que tudo cria, que tudo criou e que tudo criará. Eu sei que num primeiro momento
a, a mente, ela quer várias respostas. Então, normalmente, quando eu começo um encontro como esse, mesmo falando sobre amor, sobre emoções, e eu não estou falando do amor, aquele amor do poeta, o amor que a gente foi acostumado, aquele que dói, aquele que sofre. Quantas poesias e quantas músicas, povo lindo da minha vida, foram criadas e são criadas, trazendo falas do amor, que o amor é sofrimento. Que não há tanta beleza nisso. E aí, se a gente escuta uma música dessa, ou esses textos, enfim, a gente começa a esquecer de se amar. Já começa assim. Então, esse nosso relacionamento de comunicação interna, ela começa assim. Então, você não é bom o suficiente. Você não merece tal coisa porque você não cumpriu os 10 passos. Você foi até o 9º, aí você não cumpriu o 10º, então você não merece. E sabe o que acontece? São pequenas coisas, isso é agora, foi há 10 anos atrás, foi há 20, foi há 30, foi na outra existência. E aí, o que inteligentemente fazemos? Tiramos a energia daqui, subimos para cá. Fica só no campo mental. E aí, no lugar da gente co-criar a partir da fonte, porque não somos criadores, nós somos co-criadores. Então, aí as pessoas falam, Rê, está acontecendo isso na minha vida, aí relata, né, os conflitos, as desarmonias e tudo, essa pessoa entende que ela está criando a partir do sistema artificial de crenças impostas e autoimpostas e não a partir de si. Então, quando eu começo a trazer uma informação mais intelectual, é para baixar, acalmar o campo mental de vocês, nosso, para que aí sim a fonte possa falar. E isso acontece todos os dias da nossa vida. A fonte, o campo quântico, a inteligência divina, tudo a mesma coisa, nome diferente, Deus, Jesus, Krishna, Yeshua, Sananda, São Miguel, tudo. Todos querem falar. Mas aonde nós estamos? O coração está envolvido no iceberg, e aí fica só as racionalizações. E aí eu só cocrio mais do mesmo. Por quê? Porque eu estou no sistema artificial. Eu estou com todas aquelas questões dos 10 passos. Por que você está trazendo a questão dos 10 passos? Porque tem isso, né? O pessoal fala, tem um método aqui e tal, aí você fez 9, você não ganha. Se você fez 8, você não ganha. Se você fez 7, você não ganha. Por quê? Porque nós fomos condicionados a isso. Você tem que ser 10, você tem que ser 1000. Sendo mulher, então, neste planeta, não vou nem entrar nesse tema, vamos ficar em emoções e relacionamentos. O quanto que é exigido. E você sabe por que existe essa exigência lá de fora do sistema artificial? Para nos manter ocupados, igual o cachorro correndo atrás do rabo. E aí a gente não encontra solução nenhuma. Por quê? Porque não está sentindo. Por que não está sentindo? Porque doeu já.
Doeu aquele não do primeiro namoradinho, doeu a separação, doeu quando o filho em algum momento foi ingrato, doeu quando a amiga não compreendeu, e agora está doendo muito, porque polarizou. Na verdade, já era polarizado, né? As coisas por aqui nesse planeta. E agora está polarizado e bem claro, não é isso? Então, eu sei que muitas pessoas estão passando por muitos desafios nos seus relacionamentos. E o motivo de fazer essa aula hoje foi pedido, foi chamado, e aí foi convite, e eu estou sempre disposta e sempre dizendo sim, para a gente trazer essa clareza para essa área da nossa vida. Então, e essas emoções, que aí eu chamo de emoções não curadas, elas ficam ali chamando atenção. Podemos fazer, só a título de contextualização, podemos falar assim, quando alguém fala assim, a pessoa estava inconsciente, ela fez inconsciente. Está na inconsciência, está no inconsciente. Então, só fazendo um paralelo, então, assim, as emoções estão lá, calada, calou, botou um monte de coisa lá em cima, está calada, não está falando, mas está fazendo. Sabe o quê? Sabotando. Sabotando as nossas cocriações. Porque no lugar de estar recebendo amor, estamos recebendo um conflito. No lugar de receber cuidado, estamos recebendo indiferença. Só para dar um exemplo. E aí, o que eu vejo a maioria das pessoas fazendo, e eu, Rejane, fiz isso muitas vezes. E se eu não vigiar e orar? Que é o quê? Vou lá na situação querer resolver lá fora primeiro, antes de resolver dentro de mim. Antes de olhar para a minha dor. Eu quero ir lá no outro e falar assim, você fez isso, me magoou, me machucou, o que você falou, blá, 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 blá. Não adianta, gente, a gente faz isso. Principalmente com as pessoas mais próximas. Porque ela também está no sistema artificial, ela também está com a mesma questão que a gente. Qual é a nossa diferença aqui hoje? Nós somos melhores? Não, a gente só despertou. E a gente está fazendo algo aqui agora para subir nessa espiral. Hoje, todo o meu rezo, toda a minha meditação, toda a minha contemplação foi com a intenção de que cada um volte a sentir. Porque sentir é poder. Poder divino. Então, é uma ação, é uma ação que o sistema artificial vai fazendo para afastar. Então, eu não quero ser seguro. Mas tem uma coisa, quando a gente se dispõe, o que é se dispor? Num dos livros sagrados da humanidade, num deles, o mais conhecido, numa das passagens diz assim, pede e lhe será dado. Sabe o que acontece? Porque que muitas pessoas não pedem? Porque tem medo. Porque foi criado tanta história em torno das emoções, por exemplo, quando a pessoa é mais emotiva, mais alegre, mais espontânea,
né? Chora por qualquer coisa. Não é chorar por qualquer coisa, se emociona. Essa pessoa, ela é tida como o quê? Desequilibrada. A pessoa que muitas vezes expõe os sentimentos dela, as falas dela, a emoção dela, vai abraçar, ela é tida como o quê? E aí, para que não sejamos comparados a essas pessoas, fizemos o quê? Guardamos as nossas emoções. Às vezes, até revelar para uma pessoa próxima do nosso próprio convívio quanto ela é importante. Porque, assim, vou dar um exemplo de papel de mãe, né? Da atuação da mãe. Então, a mãe vai lá, tá com todos aqueles cuidados do dia a dia, tá sobrecarregada, ou tá cuidando da mãe, ou tá cuidando de outro parente, e tá cuidando, mas e sentindo? E sentindo que a existência daquela pessoa é muito importante. Gente, nenhuma pessoa, nenhuma que entra na vida da gente é por acaso. As pessoas que caminham com a gente, a ligação vem de muito tempo. E lá, em algum lugar, alguma dimensão, quando nós fizemos o nosso plano divino para estar aqui agora, essas pessoas das nossas relações atuais falou assim: eu vou com você. Eu vou com você, vai dar certo. Eu vou estar lá. Aí todo mundo entra no sistema artificial, a gente chega aqui, o mundo está do jeito que está. Esquece. Sabe qual é a maior doença da humanidade? Esquecimento. A pessoa acorda de manhã, olha no espelho, vê a fisionomia e acha que é só isso. Esqueceu que aqui é só uma experiência humana, mas de uma consciência de luz multidimensional. E essas pessoas que nós vamos nos encontrando e nos relacionando são essas pessoas que lá na hora do plano divino estava sentado, vamos colocar, né, sentado na mesa, porque essa é a referência que a gente tem aqui para a nossa realidade, dizendo, não, eu vou te apoiar, eu vou estar lá com você. E a gente esquece. E a gente começa a cumprir as regras sociais infinitas, infinitas, nossa! E cadê o tempo para sentir? Sentir verdadeiramente a presença e a importância, a relevância desse ser na nossa vida e, claro, da nossa presença na vida dele. Então, o que eu vejo, o que é comum, o que eu percebo, e que se eu não orar e vigiar acontece a mesma coisa. Quando algo me acontece, quando alguma situação se apresenta, algum conflito se apresenta, comecei a sentir, porque é isso que acontece, comecei a sentir. Quando a gente começa a sentir que o chakra cardíaco começa a expandir, a pessoa quer fazer alguma coisa para parar aquilo, porque parece que está tendo ataque cardíaco. Já aconteceu isso, né? A pessoa acha que é o chakra expandindo. E ela começa com uma certa alegria ali, tímida,
Ai, não, peraí, isso aqui está muito... Começa a pensar em infinitas possibilidades, né? De realização. E aí, o que acontece? Não, peraí, isso aqui... Deixa eu voltar para as regras e para as caixinhas, porque as emoções não é um lugar seguro. Por que está registrado que as emoções não é um lugar seguro? Ah, foram os programas, né, que a gente foi aprendendo ao longo dessa jornada aqui. E aí, quando eu vou para a situação, para resolver, né, vou dar um exemplo agora. Alguma pessoa, uma pessoa sua querida, vocês entraram numa divergência, num conflito, por alguma razão. Não importa, sempre não importa a razão, tá? Aí, fica naquela discussão ali intelectual, aí não desce. As duas pessoas estão com medo de serem julgadas, de serem criticadas, de não serem aceitas, de mudar alguma coisa naquela relação. E aí todo mundo se arma. Mas por que lá no livro do Jung, na página 32, lá do sonho está dito, e então você está projetando aqui em mim, eu não vou... Acabou. Né? Vai para a discussão intelectual e acabou. Porque sentiu medo de perder, sentiu medo... eu falo sobre isso numa das aulas do TOTUS, né, desse programa artificial da ilusão da separação. Então, a gente vive com medo dessa separação, as pessoas vivem com medo de separar, de se perder, de entrar num caminho errado. Gente, tudo isso que eu estou falando aqui são pensamentos que vêm de uma determinada frequência. Que frequência é essa? Medo. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa conhece uma pessoa, vou falar um pouco de relacionamento a dois para a gente aprofundar um pouco. Conhece uma pessoa, aí fica assim, mas eu não vou, eu vou deixar a pessoa falar. Não, eu vou deixar a pessoa, eu vou fingir desinteresse. Pronto, era isso que eu queria. Não, eu vou fingir desinteresse, deixa a pessoa. Chegou num nível de não sentir que as pessoas não querem, inclusive, demonstrar interesse. Chegou num nível de não sentir, que hoje, numa sessão com a Antônia, eu vou usar esse exemplo, de pessoas acharem, né, que tem que frustrar um outro ser, independente da idade, porque senão a pessoa não vai aprender a lidar com a frustração. Então, assim, estão ensinando criança de 3, 4, 5 anos a ficarem frustrada para lidar com uma frustração, sei lá, quando ela... Entende? Os pais estão com tanto medo que já estão, né, através dos seus comportamentos, causando dor numa criança que está experimentando o mundo. Sabe com quem aconteceu isso? Comigo, com você e com todos. E qual é a diferença agora? Pelo menos a gente sabe que isso aconteceu, então a gente pode tomar uma decisão agora. Qual decisão? A decisão mais importante da nossa vida, no aqui e agora, é abrir o nosso portal. Deixar a fonte falar. Deixar Deus falar com a gente.
Normalmente a gente fica com as pessoas, né? Ah, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque que isso não tá dando certo e tal, e entra naquele emaranhado. Não cala. Se a mente, se o campo mental não diminuir a atividade, as pessoas entram em colapso. Por quê? Porque a única maneira que os inimigos da causa, quem são os inimigos da causa, né? Os inimigos da causa do amor, da, da cura, da libertação da humanidade, sabe? São eles. O que que eles querem? Que os seres, que nós, que os seres humanos continuem acreditando que não somos capazes, que perdemos, que não é mais possível. E aí joga um pensamentozinho ali, no campo mesmo. Tá tudo no campo quântico. O campo quântico fala o tempo todo com a gente e a gente com ele. Agora, o que vai fazer uma diferença na nossa vida é como a gente vai afinar essa comunicação. E como que a gente afina essa comunicação também? Ouvindo quem? A fonte. Como faz isso? Como que eu paro os meus pensamentos? Primeira coisa, não tem como parar pensamento. Os pensamentos são frequências, são ondas que eles vão passando. O que nós podemos fazer é usufruto do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha. Porque tudo aquilo que nos afasta do sentir está nos afastando do portal, está nos afastando da fonte. A gente vai muito bem no campo mental, a gente vai muito bem. Aí cala as emoções. Aí o que acontece? Vai para o corpo. Enxaquecas, insônia, depressão, ansiedade. Estou falando do campo emocional. Aí vem as questões físicas. Uma gastrite, o que que é? Surgiu uma gastrite assim do nada? Então, a única maneira que esses seres contra a causa, porque nós não temos inimigos, é contra a causa. A única maneira que eles podem fazer para nos afastar da fonte é através do campo mental. Porque através do campo mental eles conseguem, então, modular as nossas emoções e alterar a nosso corpo, os nossos ritmos bioquímicos, cardíacos. Só que tem que ter alguém para abrir essa porta. E esse alguém somos nós mesmos. A única maneira possível de controlar as nossas emoções, controlar, no caso, nesse contexto que eu estou colocando aqui, é o controle, assim, eles não podem sentir nada além de medo. Ansiedade, aí vai sentir o quê? Se não está sentindo amor, se não está sentindo amado, se não está amando, se não está sentindo alegria, aí fala assim, como é amar, né? Isso eu até aprendi com Rex Thomas, né? Ah, fala amor, o que que é? Né? É alegria, entusiasmo.
É essa a expressão. Aí eu pergunto para você hoje, aqui agora, quantas vezes você se permitiu hoje estar na alegria? Não precisa me responder agora, pensa aí. Quantas vezes hoje? O intelecto, né, o campo mental estava muito lá atrás no passado, como eu falo, né? Tá lá atrás no passado ou tá no futuro? Quantas vezes, né? Fazemos no piloto automático. E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, por favor, amores da minha vida, minhas flores de luz e as pessoas que vão assistir depois também, não se sintam culpados. Tá tudo certo. Como assim, Rê? O sistema artificial faz o papel dele. Aprisionamento. Esse é o papel dele. O nosso é acessar o nosso portal. Como tem 10 passos, tem técnicas, ainda bem que temos ferramentas, tecnologias, práticas. Mas o mais importante é tomar essa decisão. De acessar esse portal e deixar essa energia desse portal ensinar você a sentir. E quando sentir algo que não está confortável, simplesmente pedir, não quero isso, pode levar? Porque esse pensamento de pedir para os seres da luz, os nossos guias, nossos mentores, é uma forma deles poderem atuar de uma maneira muito mais profunda no nosso ser. De forma a não ter mais esses nossos padrões autossabotadores para ficar abrindo a porta. Abre a porta para os pensamentos, né, que as pessoas falam, pensamentos de baixa vibração, né? Tudo para tirar o foco daqui, porque é a emoção que cocria. Quando queremos sair de um lugar para o outro, por exemplo, as pessoas às vezes falam assim, eu não quero isso, não quero mais isso, não quero mais isso. Ok, não quero. Então tem um querer. Então o que que você quer? Eu quero. Aí a pessoa escolhe o que que ela quer. E aí, nessa caminhada de um lugar para o outro, ou um termo que eu gosto de usar da espiral, né? Nossa vida não é linear. Nossa vida é cíclica.
É uma espiral. Subindo. Alguns momentos a gente fica num determinado lugar. Mas é sempre nessa espiral, em movimento, vibrando e acessando o quê? Novos conhecimentos? Precisamos de mais conhecimentos? Nessa aula de hoje, é para nos conscientizar do quanto nós precisamos, na verdade, é definitivamente abrir. Abrir-se para voltar a sentir, sem medo do que vai sentir. Porque quando eu estou num lugar que eu não quero, e quero ir para um outro lugar que eu escolhi, eu só vou fazer esse caminho se o meu coração, se a minha pulsação aqui tiver de confiança, de segurança, de autoconfiança, de confiança na fonte, no plano divino e em si. Então, é pegar todos esses elementos que nós temos já de conhecimento e das nossas práticas e para esse patamar de falar assim, eu vou voltar a sentir alegria. Vai sentir várias coisas, igual a Mara falou, né? Às vezes subindo, às vezes descendo. Sim. E quando a gente desce na espiral, né? A gente, na verdade, não desce, né? Mas quando a gente começa a sentir umas emoções, umas aflições, né? Será que vai dar certo? As dúvidas. O que é isso? Mantenha o coração de fulano de tal fechado aí, para continuar nesse lugar alimentando esse sistema aí artificial. Porque o cordão que vai tirar de uma realidade, de uma linha de tempo, por exemplo, de uma realidade de conflito, de escassez, é a frequência que vem desse portal do coração. Então, o pensamento vai te conectar, mas quem vai impulsionar é o nosso sentir. E se não estivermos sentindo, não estamos humanos. E essa é uma experiência humana. Ok. Como que a gente está de tempo? Vou abrir, eu gosto de abrir para perguntas. Por quê? Porque a pergunta dá oportunidade para todos nós de clarear uma situação, ou de apresentar uma outra perspectiva da situação. E mesmo que você ache que seja uma pergunta boba, ou que, nossa, mas a Rê já falou isso, eu convido, porque tem uma coisa interessante. O padrão de autossabotagem, quando me vê, ele quer ficar quieto. Aí, quando vocês desligam, quando a gente desliga, ele vem com milhões de perguntas. Né? Então, o que você quiser perguntar, não é tirando dúvida, mas trazendo o que está aí em você. Rê, tem uma prática, ou na verdade eu não sinto mais, eu comecei a sentir, como que eu faço, o que você quiser, se alguém quiser contribuir aí para o nosso encontro.
E aí eu respondo uma ou duas perguntas e a gente vai para finalizando. Acontece uma coisa durante as nossas aulas. Enquanto eu vou falando com vocês, vocês estão me ouvindo, mas vocês estão também conectando várias outras informações dessa rede de luz que está formada agora nesse encontro. Então, algumas pessoas falam assim, Rê, às vezes eu sinto sono na sua aula, às vezes eu estou te ouvindo, mas também estou ouvindo. Por quê? Porque esse encontro, apesar de ser através, né, através da rede, cada um tá em um lugar, mas nós formamos uma egrégora, tá? Deixa eu ver que alguém aqui me fez pergunta. A Jana está perguntando assim, qual a melhor prática que nos ajuda, né, nos ajudar a sentir? Jana, para mim, em termos de experiências, tanto na minha vida quanto eu observo nas pessoas que fazem essa prática, nos desconectamos muito da natureza. Sabe? Então, esse estar de novo com a natureza, em silêncio, observar, só olhar, ouvir. Você sabe que muitas pessoas não ouvem mais, não escutam mais o som da natureza? Elas estão tão ali no piloto automático com a vida, com os 10 passos e as 20 mil regras do dia, que ela não ouve. Então, Jana, para uma prática inicial, para começar agora, observa a natureza. Mesmo ver o quanto de ensinamento que está ali. A mente ela não vai conseguir alcançar o tipo de ensinamento que as simples conexões nos traz. Só para dar um exemplo de animais, né? Eu já vou responder a sua pergunta, Aline. Sapos. Tem muita gente que não gosta de sapo, criaram um monte de história com relação a sapo. Não é isso? Então. Mas tem uma coisa muito interessante dos sapos. Quando eles começam a cantar, né, festa na floresta, eles começam a cantar, você sabe o que aquele som faz? Esse som do sapo limpa o nosso campo energético do cardíaco. Do cardíaco. Será porque contaram tanta história feia de sapo pra gente? Entende? Então, na verdade, assim, nós somos convidados, inclusive, assim, nossa, mas por que eu tenho medo disso? Já pode, pegadinha do sistema artificial. A gente chega nesse nível, vivendo aqui, sabe? De falar, não vem não, padrão, hoje não, hoje eu vou fazer assim e pronto, acabou. E isso vai dando firmeza no nosso sentir. Como assim firmeza no nosso sentir? Autoconfiança. Tomar de volta esse lugar. Autoconfiança. Confiança com a fonte. Com o ser que você já é. Outra historinha que nos contaram é isso, né? Que a gente tem que fazer várias coisas
para ser um ser de luz, né? E, na verdade, nós já somos os seres de luz que estamos numa experiência humana. E aí, a gente só precisa agora ocupar esse espaço de verdade na nossa vida, sabe? Eu sou bem cuidadosa com o que eu falo, justamente para deixar claro o quanto que nós temos poder. Nós estamos em quantos aqui? Nós somos 20 pessoas aqui hoje. 20 pessoas estão aqui agora, presentes, coração com coração. Podem até imaginar isso mesmo assim, essa linda fogueira, né? Esse calor desse fogo. E a gente sentados, né, em círculo. E o nosso coração conectado com esse fogo divino, porque os nossos ancestrais acendiam as fogueiras para aquecer. Então o sol sai, aí acende a fogueira para aquecer e para conversar, e para estar presente, e para escutar o outro, e para contar a sua própria história. E não é para criticar, não é para dizer faz isso, faz aquilo, é honrando a história, as habilidades, o dom, os dons dos outros. Isso é conexão. E a gente só faz isso se sente. Então, essas conexões que elas se dão só no campo intelectual e mental, elas são frágeis. São frágeis por quê? Porque qualquer vento que vier, ventania que vier para sacudir essas emoções, a pessoa já quer fugir. Ou quer brigar, ou vai lá brigar. E essa potência de nos reunir, né? De nos reunir para só relembrar. Eu dificilmente trago alguma informação muito nova para vocês. Eu sei disso. Porque eu vou falando e eu vou vendo a carinha de vocês. Vocês vão recordando. Vão recordando. Deve ser por isso que o meu nome é Rejane, né? De recordar, relembrar, né? Sabe? Deixa eu responder aqui a Aline, para gente, né? Para gente não ir também muito 21h11. Bom, peraí. Né, Jana? Incrível. A Mara está perguntando, Rei, na hora da rotina de trabalho, com jornada extensa e exigência desse plano de doação, entregue e metas é desafiador, realmente, Mara, porque o que acontece? A gente... Lembra que eu falei que tudo é do nosso relacionamento? Que bom que você fez essa pergunta, né? Quando nós estabelecemos os nossos objetivos, as nossas metas, estamos com a nossa rotina de trabalho, quem criou isso? Aí criamos essa rotina, tudo isso, a partir da nossa percepção e do nosso sentir, tiramos tiramos ali do sistema artificial que vem com as regras que você tem que, né? Aí vem, por exemplo, tem uma regra aí que você... As infinitas regras, não vou entrar para a gente ficar aqui na emoção, no sentir hoje. Sabe, Mara? Então, quando a rotina está desafiadora, é hora de parar e voltar para dentro.
Rê, quanto tempo eu preciso fazer isso? Gente, a gente tem uma relação com o tempo, né? Com essa percepção de que o tempo é linear, que tem que ser muito tempo das coisas. Mas o que eu posso te trazer é o seguinte: no momento em que o padrão aparecer, no momento que uma emoção aparecer ali, eu tô com medo, é para resolver na hora, né? Para dar atenção na hora. Nossa, isso não, peraí, tô sentindo isso aqui. Mas o que normalmente as pessoas fazem, né? Entra ali no conflito de justificar. Não, mas isso aconteceu por causa daquilo, e aí vira um looping. Então, o nosso relacionamento com a gente mesmo, que tem relação com essa reconexão, com essa conexão com a fonte, né? E a expansão dessa conexão torna as nossas escolhas mais construtivas, expansivas e saudáveis. Porque toda vez que a gente cria um plano de vida com base no sistema artificial, de tudo que ele já disse, de tudo que ele já falou, a gente realmente vai entrar num estado de cansaço. E o estado de cansaço também tem a ver com TED. Tipo assim, eu tô cansada, mas tá cansada ou tá entediada? Porque às vezes a gente tá cansado porque a gente tá fazendo uma coisa que a gente não quer. Como saber isso? Né? Como saber se é por tédio, se é por calar a mente. A mente tagarela, aquela que sai só colocando problema pra gente. Não vai dar certo por causa disso. Você viu o que fulano fez? E aí, fazer essa viagem para dentro. Porque aí, nessa conexão, você vai poder, de verdade, fazer escolhas de acordo consigo, com a sua essência. E não com aquele tanto de regras que colocaram, tá? Eu quero só fazer um parêntese aqui. Quando eu falo das regras, dentro desse contexto que eu estou falando aqui, eu não estou falando que a gente não deva seguir coisas, né? A gente não é isso. É dentro do contexto, assim, de, por exemplo, você tem umas informações, uns sites, por exemplo, que falam muito de comportamento humano, né? E das relações, dos relacionamentos, né? E eles trazem muito assim, se a pessoa não... se a pessoa olhou para cima enquanto estava falando com você, ou se ela cruzou o braço, sabe, essas coisas assim de comportamento, e aí nós vamos nos apropriando do comportamento do outro no campo mental, né? Esquecendo que essa pessoa também é um ser humano, como a gente, que está também enfrentando desafios, e aí no lugar da gente dar amor, ou dar acolhimento, ou simplesmente aceitar, a gente lembra dessas coisas que são ditas. Se a pessoa está assim, é porque ela é assim. Então é melhor você se afastar. Então é melhor. E aí isso vira uma confusão. E é o que? Distração. A única maneira da gente saber como que a gente vai se relacionar cada vez melhor com as outras pessoas é a partir do momento que a gente decidir fazer isso com a gente. E eu gostaria muito, tanto cada uma que está aqui presente hoje, né, como as pessoas que eventualmente podem vir assistir depois, tomar essa decisão. O primeiro relacionamento mais importante agora da sua vida, das nossas vidas, é a gente com a gente mesmo. Papai e mamãe já fez tudo pra gente. Tudo. Tudo. Sabe o quê? Nos deu a vida.
se estamos aqui, então, é assumir definitivamente a nossa relação com a gente. Porque é a partir desta relação que vai reverberar em todas as outras. Sabe? Deixa eu responder aqui a Lívia. Mas tinha uma outra aqui, peraí. A Daisy. E quando o outro nos causa emoções conflitantes, como ele só vê defeitos em nós, nos afastamos. Como lidar? Então, Daisy, essa pergunta é maravilhosa. Vou até novamente aqui. Quando o outro nos causa emoções conflitantes, como quando ele só vê defeitos em nós, nos afastando, como lidar? Então, Daisy, é ressonância, tá? É ressonância no campo. Sem qualquer tipo de julgamento, o que acontece? Algo em você, tá? Algo em você, algo o quê, Rejane? Seja mais específica. Um tipo de padrão de pensamento, ou uma emoção que está aí guardadinha, pedindo para ser liberada na luz, é o agente que vai lá e abre a porta para esse outro ser fazer isso. Entende? Ressonância é isso. Vocês estão afinados na mesma frequência de conflito. Tá? Por quê? A pessoa está fazendo lá, pelas questões dela, mais um padrão autossabotador, uma emoção não curada, é esse agente dentro de você que está abrindo a porta. E não é afastamento, né? Assim, você falou, tá, que a pessoa afasta, né? Então, a melhor maneira, o melhor caminho, aí isso tem a ver com o meu caminho, no sentido de perceber o que é melhor, porque eu experimentei, mas não quer dizer que é o único. É você se apropriar de você. Você precisa, neste momento, né, entrar um pouco em você e se olhar. Se olhar, se acolher, sem se julgar, nada de chicote, sabe? Vocês estão em ressonância. E aí, para não continuar isso, você se eleva na espiral. Como que você se eleva na espiral? Aumentando a sua conexão com você. O primeiro relacionamento é você. Então, assim, isso vale para todos nós, tá, gente? Então, assim, como que você está falando com você? Você está apontando os seus defeitos? Quando você dá como que fala? As pessoas falam assim, caí a vibração, né? Tem muito isso. Deixei cair a vibração e tal. Ok, gente, deixou cair. Não põe o chicote na mão. Caiu, levanta. É isso. E aí, nessa da culpa, né? Eu não podia ter caído, eu não podia ter feito isso, não podia ter feito isso. O que acontece? De novo, o padrão de autossabotagem distraiu você do sentir, que é o seu relacionamento com você, da sua comunicação com você. Então, esta outra pessoa, né, ela está sendo um agente para te mostrar, né, que não é que é para te mostrar, não é que ela veio para isso, especificamente, mas é uma oportunidade
para você, então, ver quais são essas emoções não curadas e padrões de autossabotagem que está abrindo a porta. Né? Mas, simples, faz isso de uma forma simples, aí eu já vou também, inclusive, responder a pergunta da Lívia, né? Como parar a mente tagarela, sabe? Decide. Decide quem vai estar no comando da sua vida a partir de agora. É você ser de luz, consciência multidimensional? Ou é você? Escolhe. Escolhe você. A partir do momento que a gente se escolhe voltar para esse relacionamento com a gente, todas as outras coisas voltam para o lugar. É impressionante. Mas se a gente não sabe o nosso lugar, que lugar? Que lugar é esse que a Rê está falando agora? Uma vida de harmonia, de alegria, de abundância, de prosperidade, de saúde, de paz. Esse lugar te pertence. Você não tem que fazer nada para merecer ele. Como assim? Já te pertence. Decida que a partir de agora você vai viver nesse lugar. Eu mudo o meu nome. Eu mudo o meu nome. Decida a sua vida agora. Decida voltar para você. Decida quem vai ditar as regras. As regras do amor. E aí, como assim, né? Vou cuidar de mim, vou pensar em mim, todas as pessoas que dependem de mim, como é que é isso, Regiane, pelo amor de Deus? Pois é, se você não cuida de você e cuida de todas as pessoas, quando você adoecer, quem vai cuidar de você? Se você dispõe, se você diz sim para todo mundo, para toda demanda, você está dizendo não para você. Então, como que a gente vai calando essa mente tagarela? Essa que ficou indisciplinada com o sistema artificial. Escolhe. Escolhe hoje. Escolhe agora. Escolhe assumir quem você é. E quando você escolher, o caminho vai se abrir. O seu novo caminho que você tanto está buscando vai se abrir. E o que o campo quântico, a inteligência divina, a fonte, o nome que você queira dar, está esperando? O seu comando. O seu comando. E aí, os desafios mudam até de roupagem. E a gente vai lidando com eles de forma leve, sem nos perder de novo.
Quando eu estou comigo, quando eu estou comigo, consigo estar no presente conectada comigo, mas nos dias em que estou mais com os outros e nos eventos, acaba entrando no mental e no automático até. Quero ir para o mundo conectada comigo, exatamente. Fantástico. O que acontece? Quanto mais você fortalecer, quanto mais a gente fortalece a nossa relação com a gente mesmo, quando a gente vai para o coletivo, encontrar esse coletivo, a gente não se perde. Porque quando uma pessoa entra no coletivo, vai para o coletivo, e aí ondula muito, né? Vai de um ponto a outro, é porque ainda questões internas não estão esclarecidas. Ainda estamos buscando a resposta lá fora. Ainda estamos buscando guru. Estamos buscando mestre. Estamos buscando alguém que nos diga que sim, é autorizado fazer. E essa nossa carência de, ok, tá legal, vai lá, você tá linda, sabe? Ela pode, né, nos levar para o excesso ali do reconhecimento do outro, que tem a ver com esses padrões de pensamento de que é através do outro que alguma coisa acontece, e é através de nós mesmos que algo acontece. Porque quando a gente faz uma decisão, quando a gente faz a nossa escolha, sabe? Tudo continua no movimento, só que no movimento para essa realização. Então, as pessoas vão aparecer, as situações vão aparecer. Mas toda vez que a gente quer sair daqui para ir resolver lá primeiro, não, tem que resolver lá. Frustração. Por que, então, as pessoas colecionam frustração? Por quê? Simplesmente porque toda vez que ela quis resolver uma situação, sem partir dela, ela foi lá para resolver, porque achando que o outro que tinha que mudar, para que ela ficasse mais, né, se sentisse melhor. E aí, quando a gente vem para esse espaço interno nosso, a gente recebe a informação, os blocos de luz, os downloads, a orientação, a intuição, e aí sim vai agir. Só depois. Por quê? Porque tudo já está harmonizado aqui dentro. A gente volta para o ponto de segurança, a gente volta para o centro. Sabe? Quando nós decidimos, escolhemos, não significa que não vai ter desafio nenhum. Eles vão aparecer. Faz parte dessa jornada aqui. Não importa o tamanho do desafio. O que importa é o tipo de importância que você está dando para ele. Então, vamos falar de tamanhos, né? E aí é que está, né, a nossa virada de chave.
eu vou, então, utilizar o meu campo mental, os meus pensamentos, a meu favor. Então, se eu vejo uma situação e coloco a situação muito maior do que eu vou me sentir pequena diante dessa situação, o que vai acontecer? Essa situação vai engolir a pessoa. Então, se eu fizer de outra forma, pega a situação e coloca ela no tamanho que ela é, menor do que você, menor do que eu, menor do que a gente. Essa é uma grande magia da vida. Não é possível, né, que o Criador ia criar o campo mental e ser só tristeza e a gente não ia conseguir fazer nada de bom com isso, né? Claro que existe coisa boa aí. Porque a gente faz igual uma estação de rádio. Eu falei que eu não ia mais dar exemplo de rádio, gente, porque senão as pessoas vão descobrir a minha idade, né? Então, assim, mas eu gosto dessa do rádio, né? Sintonizar, sabe? Então, é a gente que sintoniza. Faz isso. Quando uma situação aparecer, tá? Isso é uma prática. Quando a situação desafiadora aparecer, normalmente as pessoas ficam ansiosas e afobadas e querem resolver, por isso que se frustram. Por isso que vem conflito, sabe? Então, quando vier, a primeira coisa que você vai fazer é vir para dentro de você. Você vai abrir a sua tela mental, entende? Você vai abrir a sua tela mental e você vai se botar bem grande, bem grande, bem grande, bem grande, bem grande, bem grande, bem grande. O maior que você puder, até ocupar toda a tela mental, assim. Ok? Sim. Aí você vai pegar essa situação desafiadora que apareceu e você vai fazer assim. Deixar ela no tamanho. Então, você é assim e a situação desafiadora é assim. Toda vez que nós acreditamos, né? Acreditamos na situação, no problema, no desafio, acreditamos muita coisa, ou seja, damos muita atenção, meu Deus, é maior do que... Como é... Ele cresce. Por que que ele cresce? Porque botamos fermento lá. E essa prática da tela mental, você pode fazer para tudo que você quiser. Vamos usar a nossa tela mental. A nosso favor. Fez sentido? Compreenderam? A magia? Vocês vão ter oportunidade de experienciar. Vai aparecer uma situação e vocês vão ter oportunidade de experienciar. Gente, eu amo falar sobre esse tema. Os relacionamentos são a nossa escola aqui, são muito importantes. E às vezes a gente quer ir lá e resolver com um, quer resolver com outro, quer resolver com outro, quer resolver com outro, e é da gente primeiro. Aí vai para o outro. Por quê? Porque a gente vai desarmada, a gente vai no amor, a gente vai na entrega de realmente, que entrega é essa? Na entrega de realmente resolver. E aí o que vai ser, vamos falar assim em termos de resultado, né? Sinta. Quando você estiver na presença de uma pessoa, sinta ela mesmo de verdade. Às vezes a gente, às vezes a pessoa no piloto automático de novo,
pessoa está falando, mas ela está pensando no telefonema que ela tem que dar, ela está pensando na janta que ela vai ter que fazer, ou no compromisso, e a pessoa que está diante dela, a pessoa está falando e ela está... Então, isso a gente faz com a gente. Quantas vezes, né, a fonte está ali chamando. Vem cá, eu quero te dar uma revelação, quero te revelar algo sobre você. E aí, o pensamento está no que não aconteceu, no que pode vir a acontecer, e eu afirmo, pura distração. Não serve para nada. A gente já sabe disso. Então, assim, eu quero muito, muito, muito a gente dormir hoje com o coração agradecido. Mais importante do que as palavras que estão sendo colocadas aqui é toda a energia que foi emanada por todos os seres que estão nesse momento trazendo esse ensinamento e a bênção. Uma bênção de falar assim, volta para casa, volta a sentir, para de ter medo. Você não precisa mais se frustrar. Você não vai ser mais traído. Você não vai ser mais enganado. Acabou. Acabou. Isso só vai acontecer com quem? Com as pessoas que ainda não tiveram acesso ao que a gente está falando aqui do sistema artificial, das crenças, dos padrões de autossabotagem, tudo mais. Mas também nós estamos aqui para partilhar os nossos ensinamentos. Acabou. Durma hoje com essa certeza. Acabou. Ninguém pode mais te enganar. Ninguém mais pode trair você. Ninguém pode mais te roubar. Acabou. Somos livres. Ok? E aí eu estou sentindo aqui para a gente encerrar, fazer uma oração de encerramento, mas aí eu vou parar de gravar, né? E aí a oração a gente faz aqui, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão.